Bom, falando em terra, falando nos nossos problemas mais mundanos, outro assunto que merece sempre nossa atenção, o meio ambiente, né? A gente está na semana do meio ambiente, que começa aqui em Minas Gerais, e meio a discussões importantes sobre o tema. O domingo foi o dia, né? Inclusive dedicado a essa causa. É importante a gente discutir esse assunto porque a gente está às voltas aí com essa possibilidade de mineração na Serra do Curral, um cartão postal aqui da nossa cidade. Boa parte da sociedade civil mobilizada e indignada também com essa possibilidade da mineração por lá. Para a gente falar um pouquinho desses temas relacionados aí à preservação do meio ambiente no nosso estado, pauta que é importante a gente discutir e que a gente sempre traz aqui nos nossos microfones. Nós conversamos agora ao vivo por telefone com a Maria Dalci Ricas, a Dalci, que é superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, é uma voz conhecida de muitos mineiros aí quando nós debatemos essas temáticas. Tudo bem, Dalci? Bom dia. Bom dia, tudo bem e vocês? Muito obrigada pelo convite. Tudo certo. Ô Dalci, quando a gente pensa em pautas ligadas ao meio ambiente, são várias, ainda mais num estado como o nosso. Mas hoje, até pelo foco que a questão ganhou, essa questão minerária na Serra do Curral, aqui nas costas da nossa serra, do lado de Belo Horizonte, pegando Nova Lima, Sabará, seria o que mais preocupa hoje em dia nessa pauta? Olha, essa questão da mineração em si, ela é importante por si mesma, né? Porque, por exemplo, no caso da Tamisa, em nossa opinião, realmente ali é o tipo do lugar em que, apesar da importância vital que a mineração tem para a sociedade, não podemos negar isso, há locais que os valores ambientais, culturais, são maiores do que os valores econômicos. Em nosso entendimento, esse local ali se enquadra exatamente nesse princípio. Ou seja, eu acho que ali não é realmente lugar para fazer mineração, ele deve deixar a natureza como está. E além disso, essa questão, né, esse foco que está sobre as terras em função da mineração, ele deveria ser aproveitado como oportunidade para a gente ampliar o entendimento das ameaças que hoje pairam sobre a serra. Por exemplo, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ele está localizado na Serra do Curral, né? Aqui a Serra do Rola Moça faz parte do maciço da Serra do Curral. Ali no caso, realmente, assim, há duas minerações, uma delas que nunca, aliás, nenhuma das duas devia ter começado, porque elas estão no limite do parque. Nós lutamos a vida toda, mas infelizmente fomos perdedores nessa pauta, e hoje nós temos o passivo ambiental deixado pela mineração irresponsável. Mas hoje a maior ameaça que o parque sofre, na minha opinião, é o risco de isolamento geográfico. E esse risco de isolamento geográfico está ligado diretamente à expansão urbana. É uma questão muito séria que tem que ser tratada no mesmo patamar, por exemplo, de minerações inadequadas ao local. O parque também sofre muito com enchentes, aliás, a serra toda, né? Já tivemos avanços nesse sentido, mas ainda continua sendo uma ameaça realmente à biodiversidade e uma das funções principais, né, dessas áreas protegidas como o parque, como os peixes, que é justamente o serviço ambiental de proteção e fornecimento de água para toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, Maria Dalci, quem fala é Murilo. Eu queria perguntar o seguinte: por que apesar de, né, vamos dizer, hoje toda a sociedade está mobilizada assim em torno dessa questão da Serra do Curral, já foi assim com a Serra do Rola Moça, e mesmo assim ainda há derrotas, né? E mesmo assim o interesse ainda empresarial ainda prevalece em muitos casos. Por quê? Ô Murilo, assim, eu entendo que infelizmente nós temos tido o governo, não vou falar que é só esse, o anterior também nós consideramos da mesma forma, que se esqueceram de que a política ambiental, é claro que ela tem que ser bem empresariado, né? A ação da iniciativa privada é componente da nossa sociedade. Mas no mesmo patamar está a sociedade, né? Para a qual a Constituição garante, né, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o equilibrado significa justamente que o papel do Estado é conciliar atividades econômicas que são responsáveis ao bem-estar, que são indispensáveis à proteção ao bem-estar da sociedade, e aí entram nesse rol mineração, construção, pecuária, né, tudo isso realmente são atividades essenciais ao nosso bem-estar. Mas é preciso conciliar isso com respeito ao meio ambiente. Acho que o governo está se esquecendo desse detalhe, que uma coisa não pode prevalecer necessariamente sobre a outra. Ele está se esquecendo também
que da mesma forma que a iniciativa privada merece atenção, a sociedade merece tanto ou até mais, se a gente for considerar, inclusive que nós delegamos, né, ao governador e à máquina administrativa a competência, a responsabilidade por fazer cumprir as leis e a política ambiental. Eu acho que o governo está se esquecendo disso, infelizmente, mostrando cada vez mais uma postura antidemocrática, na minha opinião, de excluir a sociedade civil da gestão dos recursos naturais, o que deveria ser imprescindível, né? Já que a exploração desses recursos, que está na base de todas as atividades econômicas, todas elas nós dependemos das atividades econômicas de produção e de serviço, o governo está se esquecendo disso, que isso depende dos recursos naturais e que a sociedade tem direito e dever também de participar da gestão desses recursos através justamente dos conselhos. Vale lembrar que o Conselho Estadual de Política Ambiental, ele não tem paridade, né, entre sociedade civil e governo. As secretarias de Estado, com raras exceções, elas sempre votam com as entidades patronais como a FIENG, infelizmente, sempre. Raramente nós conseguimos mudar alguma decisão quando o governo fecha politicamente com essas instituições. Mudar decisões. A superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Maria Dalci Ricas, a gente levantando aí o tema, falando, né, durante a Semana do Meio Ambiente, da importância nessa nossa responsabilidade, esse nosso compromisso, né, com o mundo, com a natureza, com os bens naturais. Agora, Dalci Ricas, você falou sobre a questão de representatividade. Falta, então, representantes mais fortes no que diz respeito à defesa do meio ambiente? Claro, a gente acompanha você e tantos outros nomes dos quais a gente tem orgulho aqui no nosso estado, né, defensores realmente da natureza. Mas falta uma representatividade maior no que diz respeito quando há aqueles que criam leis, que votam nas leis? Sem dúvida. Nós entendemos que o Copan, que um conselho realmente para refletir uma democracia representativa, ou melhor dizendo, que poderia ser mais participativa, ele deveria ser tripartite. Ou seja, a iniciativa privada com uma terça parte, o Estado com outra terça parte e a sociedade civil organizada para a defesa socioambiental com a outra parte. Assim nós estaríamos realmente equilibrados em condições que poderiam, né, não remeter a decisões como estão acontecendo agora. Vale lembrar também, é sempre bom lembrar, para quem não sabe, que o Copan, criado em 1977, foi uma atitude ousada e atrevida de Minas Gerais, graças ao Israel Vargas, a pessoas como Otávio Elisa Alves de Brito, que foi o primeiro conselho criado nos tempos da abertura política da ditadura militar, com poder de decisão. Até então, os poucos conselhos que existiam eram apenas opinativos. O Copan foi criado com poder de decisão e com a inclusão da sociedade civil organizada. Pela primeira vez, a sociedade foi chamada. E o Copan tem papel super importante, nós temos casos memoráveis, mas infelizmente, ao longo do tempo, eu não sei se isso aponta, infelizmente, para um retrocesso da democracia no Brasil, ele foi perdendo força cada vez mais, e hoje o que a gente vê, infelizmente, é uma predominância quase sempre, realmente, dos interesses econômicos sobre a necessidade de preservar os recursos naturais e os serviços, né, que a natureza nos presta. São 10h24, a gente conversou aqui com a Maria Dalci Ricas, superintendente executiva da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Dalci, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, boa semana. Eu que agradeço o interesse, muito obrigado, um abraço. Outro para você. São 10h24.